Olá, gente, boa tarde. Estou aqui ao vivo, né, no estúdio da Vibe Mundial. Como sempre, para quem já conhece o programa, a gente vai fazer o primeiro bloco, batendo um papinho, né? A gente conversa um pouquinho sobre a espiritualidade, sobre Deus, sobre os orixás, sobre esse universo que faz parte da nossa vida, que está presente e às vezes a gente tem que sentir, né? Permitir sentir. Eu quero dizer para vocês que no segundo bloco eu vou estar atendendo com o jogo de búzios, né, com o oráculo que já está aqui comigo. Aí se você quiser fazer uma perguntinha, nome completo, data de nascimento, e você liga para cá, né, ao vivo. Eu estou agora no estúdio, no segundo bloco, 0 operadora 11 3171 0221, 0 operadora 11 3262 4490. E também eu estou na live do Facebook da Vibe Mundial, ao vivo, vou atender por lá também. Eu peço só a vocês que compartilhem, deem seus likes, porque isso é importante pra gente, pra poder divulgar esse trabalho que a gente faz com muito carinho pra você, né? Tocando o teu coração. A Vibe Mundial é um espaço que a gente tem pra poder realmente falar de espiritualidade, falar daquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Isso é importante, né? A gente conseguir fazer uma análise espiritual, levando as coisas pro lado espiritual, para que a gente fique muito mais atento a detalhes que às vezes passam e a gente não percebe. Situações que são tão sutis, mas eles são espirituais, né, na nossa vida. Então vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa com o pé direito. E o assunto de hoje ele é muito interessante, né, porque a gente vivencia isso o tempo todo. Então vou fazer aqui a passagem. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32, né? Então, quando a gente fala das verdades, né, a gente pensa que a nossa verdade sempre é muito soberana. Porque nós somos seres emocionais, nós temos desejos, nós temos sonhos, né? A gente sempre acha que a gente está sendo conduzido da forma que a gente acredita, né? Mas existe uma outra verdade que é muito mais soberana que esta, que é a verdade de Deus. É aquela que você realmente precisa entender essa verdade, porque essa verdade é que ela vai falar sobre os fatos que você está vivendo, quem é você de verdade e também para onde você está indo, né? E o que você pode fazer para melhorar, que é o melhor de tudo isso, é você também fazer algo para que você possa ser um ser humano melhor, né? Então quando a gente fala de ter um encontro com a gente mesmo, é um encontro com esta verdade. É aquela verdade que é bíblica, aquela verdade que ele diz: vocês podem acreditar naquilo que vocês quiserem acreditar, mas vocês têm que acreditar numa verdade. E essa verdade, ela é espiritual, né? É aquela verdade onde você quer saber para onde você está indo, o que você está fazendo, se você está fazendo certo na tua vida, se você está buscando o caminho certo para você, se você já teve um encontro com o teu destino, né? Se você está realmente nos desígnios, né? Porque nós somos e vivemos os desígnios de Deus. Como eu sempre digo e disse e repito para vocês, nós não somos seres inúteis. Deus não cria nada sem um porquê, né? Sem um motivo para que a gente estivesse aqui nesse momento, vivendo toda essa situação que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala de verdades, a gente fala o seguinte, que é viver na luz, é você buscar sempre estar aceso, para você poder entender e aceitar, porque a gente tem muita dificuldade de aceitar as coisas. A gente quer, a qualquer custo, realizar, amar, ser feliz, né? A gente busca isso, prosperar, né? Então, a gente esquece de detalhes que estão no nosso caminho e que você tem que saber se aquilo é para você. Naquele momento, nós temos direito, porque nós temos tudo dentro de nós. Mas tem situações que talvez você caminhe, e lá na frente você usou o seu livre-arbítrio, mas você não soube entender a espiritualidade. Você não soube entender a verdade que Deus tem para você. E essa verdade, gente,
ela tem que fazer parte da nossa vida. Porque não tem como você se esconder dessa verdade. Não tem como você fugir de uma verdade que é de Deus, do sagrado. Então, quando a gente fala muito em religião, em religar, é isso. É que a gente sente muitas dores. E essas dores, elas imprimem e elas decretam, muitas vezes, uma situação onde a gente fica muito fraco, a gente enfraquece, a gente se cansa, a gente fica esgotado, vai muita energia, né, da nossa vida. Então a gente precisa, em alguns momentos, entender que a espiritualidade é muito mais do que uma prática. A espiritualidade é muito mais do que ações. A espiritualidade é muito mais do que você achar que você tem força sobre a espiritualidade, que você é soberano com a espiritualidade, e não é verdade. Nós não temos essa soberania. Deus escreve o caminho. Deus, ele faz a coisa muito justa, muito certa. E nós é que erramos. Nós buscamos caminhos que não são nossos caminhos, né? E buscamos as dores, porque nós não conseguimos entender que certas provas vêm para que a gente possa entender as coisas. Vem para que a gente possa entender o que a gente está passando. Mas no momento da dor, no momento da aflição, no momento da tristeza, é muito comum as pessoas se perderem, é muito comum as pessoas se enfraquecerem, né? E a nossa mente, como eu disse e repito, já falei muitas vezes isso aqui também, é a síntese das encruzilhadas. Nós temos dúvidas o tempo todo, passamos uma vida com dúvidas, não duvidando de Deus, mas com dúvidas para qual caminho devo ir, o que eu devo fazer, qual é a minha missão na Terra. Isso é muito comum também as pessoas terem essas questões, né? Então o que a gente faz? A gente vai buscar ferramentas, a gente vai buscar respostas através do oráculo, através do orixá, para que você possa entender que você não está sozinho. E que sobre a sua vida existe um domínio, e ele é soberano, né? Ele é decretado, é o destino, é o caminho, é o Odu. Então as pessoas falam, nossa pai, mas a minha vida sempre foi muito difícil, pai Anderson. Não, eu sofro tanto, eu tenho tanto problema, eu tive uma família complicada, eu vivo uma vida complicada, parece que para mim as coisas são mais difíceis, porque talvez você não tenha tido um encontro com você não tenha entendido muita coisa. Muitas situações que nós precisamos entender pelo lado espiritual. Porque aí você começa, não é que é aceitar, mas você transforma muita coisa perto de você e você também faz uma transformação interna. Porque quando a gente começa a entender certas situações, nós não ficamos enganados. Nós não somos enganados. Entender as energias, né? Porque às vezes você quer uma compreensão para que você possa entender, mas para que a gente possa entender o que a gente vivencia, nós temos que viver os resgates e entender esses resgates, né? É mãe, é pai, é filho, né? É a família, de modo geral. E muitas vezes é o trabalho, é o emprego, é a luta, né? É aquilo que você busca o tempo todo, que você está aí correndo para que você possa ser abraçado pela sorte, né? Achando que só a sorte vai poder te ajudar. Gente, não tem só a sorte, não. Nós temos o caminho traçado. Nós temos um caminho já está designado para cada um dos seres humanos. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus, ele nos permite caminhar para onde a gente quiser, ter a atitude que a gente quiser. Existe uma lei que é do sagrado que diz o seguinte: você só tem que ter consciência que muita coisa depois contra você, se você não souber lidar com as suas próprias atitudes. E nós muitas vezes nós erramos. Nós muitas vezes não enxergamos. Nós muitas vezes entramos na nossa confusão, né? Aquela confusão que é o barulho da vida, a vida faz barulho e isso mexe com a gente. A gente absorve a problemática da vida e não conseguimos entender e muito menos enxergar essa verdade. A verdade que você precisa entender. A gente muitas vezes se perde porque a gente não consegue ter firmeza nas coisas que a gente acredita. Às vezes o vento, ele vem muito pesado, né? Ele vem uma ventania, como uma ventania, até mesmo para te provar. Então quando a gente olha para as histórias bíblicas, olha para Jó
Jó é a pura verdade, né? Ele acreditava naquela verdade. E aquela verdade não era dele, ele acreditava numa verdade. Qual era a verdade? Que ele tinha fé e que ele ia passar por aquilo, mas ele não ia deixar de acreditar que dias melhores viriam. Que aquele Deus ia ajudar ele. E ele passou por muitos momentos difíceis. E foi vitorioso, gente. É isso que a gente precisa. Porque nós temos nossas verdades que a gente acredita dentro de nós. Ah, eu não gosto do fulano. É uma verdade sua. Ah, eu não aceito fulano. É uma verdade sua. Ah, eu queria fazer uma faculdade assim, assim, assim. É uma verdade sua. Mas você tem que saber se você realmente tem caminho nisso. Se está designado algo para você nesse caminho. Porque tem pessoas que conseguem andar por elas mesmas, elas caminham tão rápido na velocidade da luz. E lá na frente elas têm que voltar. Porque elas não caminharam na verdade. Elas não souberam entender que não era aquele caminho. Então, a gente precisa entender muita coisa, que é um processo. E esse processo ele é espiritual, nós somos capacitados. Nós vamos entendendo. Eu tenho uma coisa comigo, né? E isso sempre tive. É uma coisa que eu comecei a perceber isso na própria religião. Com o caminhar dentro da religião, que mesmo os orixás, quando eles querem nos trazer uma bênção, ele nos prepara. E essa preparação, muitas vezes, a capacitação de você receber bênção, muitas vezes é a dor. Muitas vezes é aquela massinha que ele está ali moldando você, preparando você para a alegria que virá depois. Para ver de que forma você reage com a dor, né? Para ver se você realmente vai sair do caminho. Se realmente é esse o caminho que você quer. Então, muitas vezes nós somos preparados. Eu já vi pessoas que desistiram da carreira quando no dia seguinte fizeram um boom com a carreira, né? Estourou, quer dizer, a coisa aconteceu, mas elas se cansaram tanto que chegou no limite delas. Deus tomou a frente e a coisa aconteceu. Então nós precisamos de respostas e a gente busca o tempo todo e somos testados, somos provados na nossa fé. Então, quando a gente fala plantar a sementinha, né? Aquela história que a gente vem falando, vai dar uma árvore bonita. Eu dou o exemplo da árvore, né? Da semente. A Bíblia fala o grão de mostarda, né? A semente, o grão de mostarda. Se você tiver uma fé que seja do tamanho de um carocinho de mostarda dentro de você, ela existe, algo existe dentro de você, né? Algo está ali plantado dentro de você. E nós, pelo lado da espiritualidade, eu falo sempre uma sementinha que você planta que vai dar fruto. Mas esse processo, muitas vezes ele é doloroso. Muitas vezes ele é dolorido. A gente sofre, dói, porque é um processo. E nós temos que passar por esse processo para que a gente tenha uma evolução. Para que a gente tenha entendimento do que a gente veio fazer aqui nesta terra, né? As pessoas às vezes não compreendem. E nós somos provados de todas as formas, gente. Somos provados. A vida é feita de prova. Nós, quando nascemos, não escolhemos. Não temos o direito. Você não escolhe o pai nem a mãe. E muitas vezes também você não escolhe o endereço que você veio. Então você veio para uma prova. Você está ali, você veio para aquela prova. É uma missão. Então muitas vezes você não aceitando, você está rejeitando algo que veio para você ser provado. Quando você rejeita, o que acontece com você? Você é cobrado. Existe uma cobrança em cima de você. Que é a dor, a aflição, a cegueira espiritual. Então nós tem muitas coisas envolvidas no meio da espiritualidade que a gente precisa entender. Então, às vezes a espiritualidade nos ensina muito. Quando você está do lado, trabalhando com as pessoas, né, com a dor humana, como eu sempre digo aqui, que é o nosso trabalho, e você começa a perceber a aflição que as pessoas sentem, como elas ficam esgotadas, como elas vão perdendo aquela luz que tem dentro delas, que é a verdade divina. Porque muitas vezes, quando você encara as coisas com uma verdade, você consegue transformar muitas coisas. A gente não consegue enxergar a presença de Deus, nós temos que sentir. Nós não conseguimos enxergar a presença dos orixás, nós sentimos. E sabemos que temos uma essência dentro de nós. Então a gente precisa começar a nos permitir, né, entender que existe uma verdade soberana,
e não a nossa que é soberana. A nossa verdade não é porque nós estamos vivos que nós somos donos da verdade. Nós somos soberanos naquilo que a gente acredita. Porque nós temos fé e acreditamos no nosso Deus. Mas ele tem o tempo de trabalho. Ele tem o tempo dele. Ele precisa operar na vida da pessoa. E muitas vezes esse trabalhar de Deus na nossa vida, esse operar de Deus na nossa vida, é que às vezes as pessoas não conseguem entender. É decifrar esses enigmas. Porque dói. Muitas vezes ele tá te provando. Ele tá te colocando numa missão. E essa missão, nós somos combatentes. Nós temos que ir pro combate. A gente tem que combater o bom combate. A gente tem que ir pra luta. E nós não podemos virar as costas pro destino. E fingir que nada tá acontecendo. E fingir que nada... olha, não existe Deus, não existe nada. Nós estamos aqui por acaso. Quando acontece isso, você se desconecta, você o caso de religar, você deixa de religar a você aquilo que você acredita, ou mesmo você não permite ter uma identidade espiritual que faz parte dessa verdade, desse universo da verdade. A gente precisa entender, porque tem pessoas que sabem das coisas, elas intuem, porque Deus mostra. Deus, naquela pequena sutileza, Ele mostra, Ele coloca alguém para falar. Ele coloca uma luz perto dele, perto da pessoa, para que a pessoa possa entender que ele está querendo dizer algo. Mas a pessoa, ela está tão fechada no universo dela, e ela é tão soberana, naquela verdade que ela acredita, que ela não consegue olhar, ela não consegue enxergar, né? E ele está mandando um recado, ele está ali do lado, cutucando, os orixás também, manda um anjo, fala, mas a pessoa ela não consegue, porque ela tem uma verdade soberana, e não permite que Deus seja soberano, que a espiritualidade e o sagrado trabalhe. A gente, quando passa a entender que é assim que funciona, e não tem como a gente correr, a gente consegue muita coisa, a gente consegue muitas mudanças na nossa vida, muitas transformações a gente consegue. Então, assim, eu não estou aqui como dono da verdade, mas eu quero dizer para vocês que eu estou passando a minha experiência de longa data e trabalhando com muitas pessoas, muitas almas, né? Muitas pessoas que pedem socorro. E esse socorro, às vezes você vai jogar, a pessoa ela tá com o odor positivo, que é o destino, mas ela tá passando mal, ela tá mal. Ela não tá acreditando que lá na frente vai ter alguma coisa. Ela não tá acreditando que lá na frente as coisas vão mudar. Ela não está acreditando que tudo pode mudar daqui a pouco. Ela se fecha naquele mundo, naquele problema, e ela fica sofrendo, achando que Deus esqueceu, que Deus abandonou. E Ele não vai abandonar. Ele não te abandonou. Ele está aí olhando para você, mas a verdade dele é soberana. E a gente tem que passar pelas provas, sim. E nós temos que passar pelas adversidades, sim. Porque quando a gente não tem mais conta para pagar aqui, nós somos recolhidos. Quando a gente não tem mais nada para fazer aqui, quando a nossa vida se torna inútil, nós somos recolhidos, porque Ele não quer vida inútil nesse mundo, nesse plano. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos um significado e um motivo para estarmos aqui, gente. A gente não consegue entender, mas você tem que olhar para dentro de você e buscar isso. Porque você passa a olhar, a enxergar diferente, a sentir diferente a espiritualidade, ser tocado diferente pela espiritualidade. Ai, não é porque eu sou da Umbanda, ai, não é porque eu sou do Candomblé, ai, não é porque eu sou kardecista, ai, não é porque eu sou messiânico, budista, da igreja. Gente, a verdade é uma só. Ela vai rodear você para onde você for. A verdade de Deus, ela é soberana. Não existe lugar que você vai solucionar um problema que está dentro de você. E que só você pode resolver aquilo que está dentro de você. A gente precisa se resolver com a gente mesmo. Então, muitas vezes, o problema não está na gente, o problema está que a gente não aceita a verdade que a gente tem que passar. A gente não aceita as transformações, as dores. A gente quer tomar um remédio para melhorar tudo. A gente quer tomar um remédio que cure essa ferida. A gente quer tomar um remédio que nos ajude a caminhar rápido, a ser feliz rápido. E existe um processo. Existe um caminhar nessa história que a gente não pode deixar de passar. Nós precisamos passar por certas situações.
Mas a verdade de Deus, ela é prevalecida na nossa vida. Então, eu conheço pessoas, e várias, não, muita gente, que às vezes vem jogar, ela tá toda positiva. Mas quando você pergunta pro orixá por que a pessoa tá assim, o orixá diz que a pessoa não está bem. Ela não consegue ficar bem com ela mesma, às vezes o emocional atrapalha. Ela não consegue acreditar que dias melhores virão. Ela não consegue acreditar que as coisas vão melhorar, e elas podem melhorar de uma hora para outra. Elas não conseguem enxergar. Esse é o grande problema do ser humano. O ser humano quer ver para ele crer. Ele quer realmente que a coisa venha até ele para que ele possa aceitar. E Deus, ele não vai permitir isso. Nós temos que sentir, porque nós somos parte dele. Nós somos parte de Deus. Nós estamos aqui como uma sementinha dele. Então, ele não vai. Você vai ter que encontrar esse eixo. Você vai ter que entrar no teu prumo. Você vai ter que encontrar o teu caminho. Você vai ter que ter Às vezes a espiritualidade nos ajuda, né? A pessoa chega pra mim, aí eu digo, olha, o teu problema tá aqui, porque é isso que a gente faz. A gente dá e detecta o que tá acontecendo com a alma da pessoa, né? Com a parte espiritual. Mas às vezes a pessoa tá tão cansada que ela não tá conseguindo chegar. O desgaste é muito grande, o cansaço é muito grande, a anemia espiritual tomou conta da pessoa. E a pessoa tem um caminho lindo para caminhar ainda. Tem coisas lindas no caminho da pessoa. Mas ela não tá preparada, porque ela tá sofrida, ela tá machucada, ela tá desiludida, ela tá frustrada, ela não consegue entender. E você tenta fazer com que ela entenda, ela não vai entender. Porque ela tá passando pelo processo e ela não tá conseguindo, ela tá se entregando ao negativo. Porque a nossa mente cria. E nós não somos o que a nossa mente cria. Nós não somos criação da nossa mente. Nós não somos isso. Porque nossa mente trabalha o tempo todo. E nós não somos o que pensamos ser. Nós não somos aquilo que a gente acredita ser. Nós somos aquilo que é a verdade divina. Aquilo que tá dentro dos mandamentos. E nós temos que ter vitórias na nossa vida. A gente só vai conseguir isso, gente, quando a gente começar a entender um pouquinho toda essa magia divina. Entender o sagrado, né? Entender que as dores fazem parte do ser humano. Aqui não é um paraíso para ninguém. Ninguém, nem um ser humano veio para ser só feliz, né? Nenhum ser humano veio aqui só para sorrir. Eu não conheço. O ser humano veio para as provas. Jesus Cristo, quando desceu aqui, ele também teve as provas dele. Quais foram? Primeiro, nem o Pai acreditou que ele fosse o Messias. Nem o próprio Pai acreditou, né? Então ele teve que provar pro mundo que ele era o enviado, né? Porque a prova já começou na própria família. Então nós temos que entender muito isso, porque nós trazemos isso também. Nós trazemos isso. Então, ele foi perseguido, ele também sofreu, até ser crucificado, não teve uma vida fácil, né? Então, o que é que a gente veio fazer aqui? Viemos resgatar nossas dores. Viemos resgatar aquilo que a gente precisa passar para nossa evolução. Passar pelas provas e entender que nós estamos aqui não é para ficar ricos, milionários, não é só porque, gente, o dinheiro não é tudo, a prosperidade não é a parte financeira. Ser próspero é outra história. Ser próspero é muito mais do que isso, né? Então, quando a gente passa a entender um pouquinho tudo isso, nossa, olha, eu falo pra vocês, por mais que eu esteja aqui nesse papel, que eu estou aqui, eu também passo minhas provas todos os dias. Gente, todos os dias. E não sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui falando pela voz deles, dos orixás que me permitiram estar aqui, mas a minha vida também é cheia de prova. E eu preciso estar dentro da espiritualidade, fazendo um movimento para que eu também não fique com a minha cabeça, às vezes, muito fraca. Porque acontece isso. Então, uma verdade, ela é verdade. E ela tem que ser soberana, é a de Deus, não é a nossa. A gente precisa entender essas verdades. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade dele pode deixar a gente bem, né? A gente liberto de muitas coisas. É isso que ele quis dizer. Em João 8, versículo 32. Então eu quero dizer para vocês, meu telefone de consulta, né? É 0 operadora 11 984 19 50 90. 0 operadora 11 984 19 50 90. Eu estou atendendo próximo a uma quadra do Metrô Saúde e também atendo por WhatsApp o Brasil todo, né?
muitas cidades. As pessoas entram no meu WhatsApp, eu passo o número da conta, minhas consultas não são caras, dá para você pagar, é 1 hora de consulta, vai ter uma orientação, isso ajuda muito, isso abre teus olhos, né? Faz você enxergar um pouco, às vezes, aquilo que você não está conseguindo ver e vai te ajudar. Então é 0 operadora 11 984 19 50 90. Então vamos ter fé, vamos acreditar que tudo vai melhorar, porque vai. Nós vamos passar por essa fase, nós vamos renascer e mais fortes ainda, né? Então, 0 operadora 11 984 19 50 90. 0 operadora 11 984 19 50 90. Quero agradecer o carinho de vocês, dizer que sábado às 3 horas da tarde estarei aqui de novo, né? Consagrado falando de axé, motumbá, motumbaxé. Hoje